Mais uma vez aqui estamos a te rogar harmonia e sabedoria para os trabalhos que nos propomos fazer nesta noite. Dai-nos, Senhor, perseverança para não fraquejarmos diante das lutas e do autoconhecimento. Ampara-nos no propósito de te servir, apesar de nossas imperfeições. Que essa reunião de amor possa servir de trampolim para todos os nossos irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Que o amor, a paz e a harmonia reinem em nossos corações. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Essa noite, o nosso irmão Wagner Conte, da Centro Espírita Círculo da Luz, vai nos dar a palavra. Fique à vontade, irmão. Obrigado. Boa noite, meus irmãos. Uma satisfação muito grande, muito grande estar aqui com vocês. Ver a disposição, a luta que vocês estão empreendendo para trazer a palavra de Jesus nesta terra. A nossa palestra de hoje, ela é baseada numa pintura de Rembrandt de 1668, um ano ou dois antes do seu falecimento, empobrecido e cego. 200 anos depois de ele ter pintado essa tela, Van Gogh, também seu conterrâneo holandês, foi para São Petersburgo, Rússia, conhecer essa tela, porque ela tinha sido adquirida pela Catarina a Grande. E quando ele se defrontou com essa tela, ele teve algumas reações muito significativas. A gente não vai narrar hoje, porque não é o tema, né? Apesar de ser fatos muito interessantes, emoções e entendimento do coração, do sentimento do que Rembrandt tinha sentido ao pintar essa tela. E ele disse duas coisas, entre outras, quando ele viu essa tela. Ele disse que para pintar essa tela, um homem teria que morrer muitas vezes. E se nós formos conhecermos a biografia de Rembrandt, a gente vai ver isso. E a segunda coisa que ele falou foi que foi a tela mais perfeita que ele viu em sua vida. Evidentemente, considerando as técnicas, os recursos técnicos que existiam em 1668, né? Quando Rembrandt pintou essa tela. Mas o nome dessa tela é O Retorno do Filho Pródigo, a extraordinária interpretação da parábola através da tela de Rembrandt, uma palestra dada pelo nosso médium Divaldo Pereira Franco e na nossa maravilhosa benfeitora espiritual Joana de Ângeles, dia 25, 26 e 27 de dezembro de 2009, na Federação Espírita do Paraná, em Curitiba. Então, nós vamos aqui repassar o que o Divaldo apresentou, claro que ainda um pouco condensado, né? Ditado, né? Mediunicamente pela Joana.
Mas como nós já estamos iniciando essa conversa baseada num trabalho artístico, na revista Reformador de fevereiro de 2023, eles trazem um artigo sobre a arte espírita e eles dizem o seguinte: instrumento de elevação e aperfeiçoamento moral através da arte. Dos tambores da selva aos violinos, concertos da Camerata de Venezia, da Camerata de Florianópolis, ou as vozes do coral espírita maestro Valdemir Zanetti, experimentamos a presença de Deus. Da expressão rupestre do Neolítico, as telas perfeitas de Rembrandt, Van Gogh, Portinari, percebemos a presença de Deus. Dos totens indígenas da Ilha de Páscoa, as esculturas de Miguel Ângelo, de Alajadinho, temos a presença de Deus. Das evocações do vozerio dos polinésios, as mais formidáveis sinfonias de Mozart, Beethoven, Carlos Gomes, Villa-Lobos, sentimos a presença de Deus. As artes devem nos colocar em contato com o excelso artista do universo. Como todos nós sabemos, filho pródigo é uma das mais importantes parábolas que Jesus nos deixou. E elas não têm importante, né? Todas elas são importantes. Tem parábolas com um versículo que são fantásticas. Mas a palavra parábola, ela é originada do grego parabolé, para ao lado, meio desviado. E bolé é o verbo lançar, né? Como se fosse a parábola do semeador lançando sementes nas beiras da estrada, né? Mas na verdade o significado é lançamento de uma ideia indiretamente. Nós sabemos que as parábolas não foram fatos concretizados, né? Foi criados por Jesus com elementos, né, daquela região que ele convivia, daquele tempo, né, das tradições da sociedade daquele tempo. Então é uma narrativa curta. Uma outra definição é uma narração alegórica que contém algum preceito moral. Jesus imortalizou a semente da vida e do amor por parábolas. Foram 48 parábolas, existem algumas variações, né? Como tudo que é muito antigo, né? Existem dificuldades, né, de comprovação, de aceitação, enfim. Mas Lucas, o evangelista, relatou 34, Mateus 25, Marcos 7 e João 2. As parábolas de Jesus invadiram o tempo e as gerações, tanto que nós estamos aqui hoje, há mais de 2000 anos, conversando sobre elas, aprendendo com elas. Elas forçam o ouvinte a tomar uma posição e impelem a refletir
sobre sua conclusão. Não tem como não ler uma parábola, né, e desenvolver ideias sobre o assunto e tomar uma conclusão, um aprendizado, uma lição. O Evangelho de Lucas é considerado o livro mais perfeito da humanidade. Por literatos, por pesquisadores, chegaram a essa conclusão. Mas pródigo, o que significa ser pródigo? Que despende com excessiva profusão, que desbarata os seus bens. Dissipador. Muito bem. Vamos então ao Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos de 11 a 32. Ouvirmos essa parábola. Continuou. Por que ele continuou? Porque anteriormente, nesse mesmo texto anterior, ele tinha contado a parábola da ovelha perdida e a parábola da dracma perdida. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a minha parte, que me cabe dos bens. E ele lhes deu, lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidades. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos guardar os porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra ti e contra Deus. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um de seus trabalhadores. E levantando-se, foi para com seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, ponde-lhe um anel no dedo, sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava perdido e reviveu. Estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu músicas e as danças.
chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, teu pai mandou matar um novilho cevado porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos eu te sirvo sem jamais transgredir a tua ordem. Nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. E vindo, porém, este teu filho que desperdiçou teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O pai foi surpreendido com o pedido do filho: dá-me a parte que me compete. O Talmud, que é um livro, até hoje, dos judeus, ele dispunha essa lei. O filho, em vida, podia pedir para o pai a sua parte da herança e ir embora. O Talmud dá forma às leis e aos rituais para os judeus. Mas o Pai, o nosso Pai, nos deixa o livre-arbítrio. Nós tomamos o caminho que nós desejamos. Se nós quisermos sair pelo mundo, não tem problema, podemos ir. Ele permite, porque Ele nos ama tanto que Ele nos deixa essa opção. E evidentemente nós sabemos que os jovens têm, todos nós já fomos jovens, principalmente o jovem naquela faixa etária até os 90 anos, continuam fortemente usando o livre-arbítrio e pisando no tomate, tomando rumos longe do Pai. O país longínquo representa a quebra muito forte das relações com o pai, com a família, as suas raízes, com as suas tradições. O pai, ele é tão sábio que ele não dá nem conselho. Em momento algum, ele disse: não, meu filho, não faça isso. Você está entrando numa fria. Você vai dar cabeçada. Nós nunca damos cabeçada na nossa vida, imagina. E o jovem, então, se esbalda com os amigos, até a escassez de bater a porta. Na penúria, buscou um amigo, um grande amigo, enquanto ele tinha dinheiro. Para humilhá-lo, manda-o cuidar dos porcos. Aí nós precisamos ainda lembrar
1.300 anos antes, Moisés proibiu o consumo da carne de porco entre os judeus, entre todas aquelas tribos, e fugiram do Egito. Por que será? Certamente, ele observou que as tribos que estavam consumindo mais carne de porco estavam com maior incidência de doenças e, com certeza, de mortes. Porque, evidentemente, a questão sanitária da época era muito precária. Então, até hoje, os judeus não comem carne de porco, por causa dessa determinação de Moisés. Então, para um judeu daquela época, para um judeu naquela condição social desse filho, isso era o fim. Isso era altamente humilhante. Porque ele sabia que ele estava contrariando a lei de Moisés, do Talmud. Joana de Ângeles, vocês observarem o quadro, fez uma análise detalhada da pintura como um todo. E olhem o que ela nos traz. O pai, quando abraçou o filho, disse: tragam o manto vermelho. Ele retornou a proteção do pai. Quando nós quando nós retornamos à proteção de Deus, Ele nos dá. Quando nós retornamos a nossa consciência, o nosso viver com Deus novamente, nós recebemos essa proteção. Mas os judeus, como nós sabemos, tinham todas essas tradições ao longo de séculos. E o manto vermelho representava isso, assim como o anel representava a aliança com Deus. Observem que o rosto do filho pródigo, ele é informe, ele tem poucos cabelos. Joana de Ângeles concluiu que Rembrandt quis representar que esse filho nasceu de novo. Então ele fez o rosto, a cabeça dele, parecida com um recém-nascido. Olhem a profundidade. Quem de nós iríamos ver essa tela? Até hoje ninguém interpretou essa tela dessa forma, com certeza. Outro detalhe: as duas mãos que o pai abraça, se nós observarmos bem, uma é masculina, a outra é feminina. Porque esse filho também tinha uma mãe. A mãe provavelmente desencarnada, porque não está na tela. Entre aspas, não está na tela. Mas ela estava presente. Nós vamos ver em seguida. Então, olhem só. Eu fico imaginando o quanto Rembrandt foi intuído
para fazer essa tela. Eu já vi outras telas deles, fantásticas, mas elas não têm essa representação profunda. Ela, claro, representam lá uma situação, uma imagem, né? Muito bonito, né? Muito perfeita as suas pinturas, mas elas não têm a profundidade desta tela. E olhem lá onde estava a mãe dele, o espírito dela. Paulo diz na carta aos Hebreus: há testemunhas invisíveis. São os espíritos desencarnados que estão aqui. Então a mãe ela queria ver o que estava acontecendo, como estava acontecendo, se o pai realmente ia o aceitar de volta. O punhal foi a única coisa que ele manteve consigo de tudo aquilo que ele levou quando ele tomou o caminho do país longínquo. Provavelmente por questões de segurança e até por necessidade de alimentação, né? Porque ele não tinha nada, ele tinha que comer o que ele encontrasse. E uma faca, com certeza, auxiliava muito. Mas era a única ligação com o pai, com a família, que ele manteve. E os pés? Os pés são os que nos sustentam, os que nos mantêm em pé, os que nos permitem nos locomover. Tem um ditado que diz: eu reclamei do meu sapato furado até o dia que eu vi alguém sem pés. Pesado, mas nós não aprendemos. Quantas vidas nós temos que levar ainda para nós aprendermos a deixar de sermos filhos pródigos? Tem mais essa questão. Naquele tempo só os escravos andavam descalços. Então era mais uma humilhação para um judeu, para o filho pródigo. Nunca temamos procurar Deus, mesmo em situações dolorosas, graves, por mais terríveis que sejam. Precisamos ter isso sempre em mente. O filho pródigo fez isso. Mas o irmão dele ressentiu-se. Quer dizer, ele sentiu de novo. Porque quando o irmão pediu a metade da herança e foi embora, ele também sentiu muito. Sim, sentiu muita raiva, muito ódio do irmão. E agora, na volta, ele sentiu de novo ciúme, inveja, dos maiores males da humanidade. Ele estava aqui tão bravo que vocês observarem, a bengala estava envergada de tanta
pressão que ele estava fazendo na bengala. Olhem o detalhe fantástico. Quem ia enxergar isso? A bengala está torta, certamente muita gente viu. Mas era uma madeirinha torta ali, tudo bem. Era resultado do ressentimento, daquilo que o irmão estava sentindo em relação ao pai ter aceito o irmão de volta. Eu já disse, né? O ciúme, essa chaga muito cruel que ainda vigora muito fortemente entre nós, juntamente com a inveja. Muitos afirmam que esta é a parábola dos 2 filhos perdidos. Não é apenas o filho pródigo que tinha se perdido, porque o comportamento do irmão também o afastou do pai. Porque não era um comportamento digno do pai. Não é? Ódio, ciúme, inveja. Ai! E ele se expressou. Meu pai nunca me deu um cabrito. Me dá uma ovelha cevada. E o filho pródigo? Como? Vamos analisar a visão dele. Ele caiu em si. A consciência dele fez ele cair em si. Caiu a ficha, como nós dissemos hoje. Joana de Ângeles diz que quem fez ele cair em si foi a mãe dele. A mãe dele intuiu ele a cair em si e voltar ao pai. Por isso que ela estava lá presente, para ver se as coisas iam acontecer. Cair em si é quando nós tomamos consciência das coisas. Né? Às vezes a gente até sabe, mas a nossa força, o nosso desejo de fazer tal coisa, mesmo sabendo que é errado, nós escolhemos em fazer. Mas vem a nossa autoconsciência, tomar consciência da situação. Meu Deus, o que eu fiz? Pequei contra ti e contra Deus. Ele disse. Agostinho de Hipona, mais conhecido como Santo Agostinho, que também foi um homem mundano até os 28, 30 anos, altamente mundano, mas foi também, depois, quando ele tomou consciência, ele é considerado um dos maiores teólogos da cristandade. Ele diz: ninguém pode fazer isso por outro. Tomar consciência é só nós que temos que fazer por nós mesmos. Porque quando os outros falam, nós não ouvimos. Pai e mãe sabem disso. Quantas vezes dissemos, ouvimos quando nós éramos filhos. Mas, isso aí eu sei, não vai dar nada.
Mas ele foi intuído pela mãe. Eu tenho um pai. Pai, pequei contra ti e contra Deus. Quantos, se não todos nós, quando os nossos pais falecem, ficamos, claro, muito tristes pela perda, mas lá no fundinho vem aquele pensamento: meu Deus, por que eu não fiz mais por eles? Os ensinamentos dos filhos, a importância do arrependimento e da humildade. A atitude do filho pródigo, a primeira, foi o arrependimento. Até porque ele estava numa muito pior. Mas ele se arrependeu. Ele caiu em si. Ele tomou consciência e se arrependeu. E da humildade. Porque para isso precisas ter humildade. Para voltar ao Pai, admitir o erro, pedir perdão. Não é fácil. Humildade é uma palavra originada do humus, terra fértil. Humus, né? Humus, esse de terra orgânica. Ali, tudo que se planta cresce, desenvolve, porque o humus é essencial. A humildade é essencial para nós desenvolvermos todas e qualquer virtude. No Sermão do Monte, a primeira virtude que Jesus fala é humildade. Os perigos da busca da independência sem maturidade. É característico daqueles jovens que eu já falei até os 90 anos. Vivem tomando atitudes, falando, pensando, agindo, sem maturidade, sem sabedoria, sem conhecimento. O Evangelho segundo o Espiritismo deixa bem claro, nós temos só duas leis. O Espírito da Verdade fala: amai-vos. Esse é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Esse é o segundo. Vocês acham que precisa mais alguma coisa? O que deixa fora? Conseguem pensar em que deixa fora essas duas leis de alguma outra virtude, de alguma outra lei, que até pode estar lá no 10 Mandamentos, no Talmud, em outros livros de outras igrejas? Absolutamente nada. Se nós nos amarmos e nos instruirmos. A atitude dos filhos critica a autojustificação
e o ressentimento dos dois filhos. Autojustificação. Nós temos explicação para todos os nossos erros, todas as nossas tomadas de posição que nós tomamos sem sabedoria, sem amarmos, sem amar o próximo como a nós mesmos, e ficamos nos justificando. Não, mas eu penso que vai fazer acontecer isso, que ia acontecer aquilo, que não ia acontecer. Nós estamos hoje, todos nós somos assim, mas eu observo que hoje os jovens de fato, hoje, se justificam muito para fazer tudo o que eles fazem. Nós tínhamos muito pouco opções, não que nós não fizéssemos coisas erradas, assim mesmo nós fazíamos, mas hoje os jovens têm acesso e vai ser cada vez maior esse acesso. E nós, pais, temos muita dificuldade em ensiná-los a tomar o melhor caminho. Não, com certeza não preciso dar exemplo, vocês sabem. Com certeza. E o ressentimento. Ressentir novamente, abrir o baú de 40 anos atrás, mas aquela vez que aconteceu, que tu fez para mim, já passou, né? Toca o barco para frente, perdoa como pai. A importância do tempo para preparação e do tempo correto para receber as bênçãos, sem ansiedade. O Brasil é o país que mais consome ansiolíticos do mundo. Ansiolíticos é remédio para a ansiedade. Nós queremos que tudo aconteça muito rápido. Mas lá em Eclesiastes 3 diz: tudo tem o seu tempo para acontecer. Se nós quisermos que aconteça, nós temos que nos preparar. Ali diz, tempo para preparação. Tempo para receber as bênçãos. Vamos receber, sim, conforme o nosso merecimento. Não precisamos dessa ansiedade toda. E a ansiedade é dada pelas coisas do mundo. Não é dada pelas duas leis. E amai-vos e instruí-vos. Muito pelo contrário. Celebrar a graça da volta ao Pai do irmão perdido, mesmo que seja um incômodo do obediente. É a reação do irmão mais velho, que não aceitou. Mas o pai, quantas vezes ele perdoa? Jesus disse que nós deveríamos perdoar 77 vezes 7. Nós! Enquanto então o pai não perdoa? Quantas vezes por dia
Ele nos perdoa. De tudo que nós pensamos, falamos e fazemos. Os ensinamentos do Pai de Deus. Amor incondicional e perdão. Acabamos de falar do perdão. Amor incondicional. Em qualquer tempo, Ele está disponível para nos receber de volta. Todas as vezes que desviamos do caminho dele, Ele nos aceita de volta. A responsabilidade de não julgar os outros. O outro irmão estava julgando o irmão mais novo. Não estava aceitando em hipótese alguma. A aceitação do pai do retorno do filho pródigo. A alegria de Deus e dos espíritos de luz com o retorno de um filho. Isso é fato. O festim que o pai ofereceu, a ovelha cevada, a música, a dança, era a alegria, era uma comemoração do retorno do filho à casa do pai. Esta parábola é uma parábola de perdão, misericórdia, de compaixão, de reencontro, de salvação. Quem retorna ao Pai está salvo. Fora da caridade não há salvação. Então, é necessário que o nosso egoísmo seja superado pelo altruísmo. Pelas virtudes. Precisamos estar atentos à nossa consciência. Para substituirmos ao longo do dia o nosso egoísmo pelo nosso altruísmo. Sabemos que é difícil. Nós temos muitas situações que nos irritam, nos incomodam, nos decepcionam, nos entristecem, nos deprime, principalmente quando começamos a tirar as coisas do baú, a depressão vem. Somos todos filhos pródigos que estamos retornando à divina misericórdia. É isso que nós temos que lembrar, pensar. É isso que lá no início nos leva à conclusão. Nós nunca vimos essa conclusão. Se não fosse Joana de Ângeles trazer para nós. Alguém já tinha visto essa conclusão? Não. Nós estamos retornando todos os dias para a casa do Pai. Ainda bem, que bom. A história do filho pródigo
é a nossa história. Olha, o fundamento, a profundidade da parábola que Jesus nos trouxe. E que liberou, com certeza ele liberou essas informações através da Joana, do Divaldo, para chegar até nós. Porque isso não tem lugar nenhum. Eu estava pesquisando algumas coisas sobre isso. Olha o que apareceu. Que bom. Um bispo do estado de Goiás, um bispo, usou todas essas imagens que nós mostramos para vocês. Nós vimos. Ele não citou em momento algum, claro, jamais faria isso, Divaldo e Joana de Ângeles. Ele bateu foto, porque tudo isso que nós mostramos aqui foi publicado num livro, Conversão com Divaldo Pereira Franco, volume 2. Está lá tudo isso, com as imagens, com essas imagens. E ele copiou as imagens e fez um artigo como se fosse ele o autor. Que bom! Que bom! Pelo menos mais centenas, milhares de pessoas que tiveram a oportunidade de ler isso aprenderam o que nós aprendemos também hoje. Está aqui, o livro Conversando com Divaldo, volume 2, da Federação Espírita do Paraná, de 2010. A palestra dele foi em dezembro de 2009. A revista Reformador também. É uma revista fantástica. Ela existe no Brasil desde 1883, se não me falha a memória. Bezerra de Menezes foi o redator, presidente da revista por 10 anos. Esse homem era um homem de pura luz. Quando ele morreu, a mulher dele, depois que foi enterrado e tal, chamou um daqueles irmãos do Espiritismo e disse, não lembro quantos filhos ele já tinha, uns 3 ou 4, nós não temos nada para comer amanhã. Ele, como? Ele era médico? Um grande médico? Foi por isso que ele foi chamado médico dos pobres. Ele tirou o anel de formatura. Disse, a pessoa disse, compra esse remédio, essa receita. Ele disse, não, mas eu não tenho dinheiro, doutor. Pega, vende esse anel e compra. Era essa a caridade dele. Evidentemente, os irmãos acolheram a família dele por muito tempo. E assim nós temos muitos exemplos, né? Nós é que não somos exemplos. Mas é isso, meus irmãos. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, a oportunidade de compartilhar com vocês um pouquinho do nosso. Não é meu conhecimento, é do Divaldo e da Joana. E que continuamos sempre com Jesus. Boa noite, obrigado.
Deus, pedimos que nos abençoe e nos auxilie na compreensão dos desígnios que a vida nos oferece como caminhos de evolução constante para junto de Ti. Faça com que possamos compreender cada vez melhor o centro do ensinamento de Jesus, seja no seu testemunho de vida, seja em seus ensinamentos. Que aprendamos a amar sempre, e que esse amor possa modificar-nos gradativamente para melhor. Em nome de Jesus, Pai, te oferecemos nosso louvor e nossos corações. Agora passamos para a segunda etapa, que é o Pai.